a promessa do Pai já foi cumprida. Então, no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desce, foram revestidos de poder e o segundo plano era saírem para pregar a palavra. Por que não saíram? Por causa da negligência. Foram revestidos de poder e eu posso acreditar que talvez eles estavam a tentar construir um império lá em Jerusalém. Porque é onde o Espírito Santo desceu e queriam tentar se prender com a manifestação momentânea. Nem sempre onde Deus te visitou é onde Deus vai te levantar. Deus visitou Abraão em Ur dos Caldeus, mas não levantou Abraão no Ur dos Caldeus. Levantou Abraão em Canaã. Deus visitou os discípulos em Jerusalém, mas não foi onde os levantou. Porque a fama dos discípulos não era para estar só em Jerusalém, por causa do Evangelho, era para ir mais além. Nem sempre onde Deus te visitou é onde Deus vai te levantar para pregar o Evangelho. E eu posso crer que os discípulos tentaram transformar aquele momento em momento monumental, histórico, porque a presença de Deus desceu lá e queriam se prender naquilo. E nós vemos no capítulo 8 do livro de Atos, começando no versículo 1, e também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Os encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica no versículo 12, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. Olha que palavra maravilhosa. Palavra maravilhosa. Diz, o Espírito Santo desceu, eles foram revestidos de poder, mas permaneceram em Jerusalém. E Deus usa o meio chamado perseguição para os despertar do plano original. My God. Qual era o plano original? O plano original era serem revestidos de poder e depois irem pregar a palavra. E no capítulo 8 do livro de Atos diz que quando Saulo perseguia a igreja, os discípulos foram dispersos. Uns caíram em Judeia e outros caíram em Samaria. E qual era a palavra de Jesus? E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A perseguição se levantou e eles caíram aonde Jesus profetizou. My God, my God, my God. E por causa da perseguição começou então a expansão da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o evangelho não era apenas para os judeus, mas era também para os gentios, porque o plano era a salvação para toda a humanidade. Quero abrir um parênteses para dizer, amado, nem toda perseguição na tua vida é a mão singular satânica para te deixar cair, para te matar. Às vezes é a mão de Deus a te alertar para te trazer de volta ao plano original. Não murmure à toa, ore a Deus, peça direção a Ele. Não fale, não use palavras vãs, vazias. Ore a Deus para te iluminar. Ore a Deus para revelar a real situação da tua vida. Talvez você está a sair do plano original dele.
Talvez estás a sair da chamada primordial. E a Bíblia diz que Deus repreende, açoita aquele que ama. My God, my God, my God. E nós vemos os discípulos a descerem em Judeia, Samaria, e Filipe ia pregando em Samaria. E pregava demonstrando o poder de Deus. Porque no livro de Romanos, a Bíblia diz que a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus. Primeiro para os judeus, depois para os gentios, e também para os gentios melhor. E Filipe pregando a palavra em Samaria, my God, my God, a Bíblia diz que atendiam unanimemente a palavra que Filipe falava e se convertiam ao Evangelho. My God, quando se convertiam ao Evangelho, e Filipe curava os coxos, levantava os mortos, as pessoas eram edificadas, curadas de enfermidade, e havia um certo mágico chamado Simão. Posso assim dizer, um certo feiticeiro chamado Simão, e ouvindo a pregação da palavra, a demonstração do poder, e Simão não aguentou, se converteu ao Evangelho. Deixa-me abrir um parênteses para dizer: não importa os feiticeiros que estão na tua família, não importa os mágicos da tua cidade, não importa os mágicos do teu país, mas debaixo do poder da palavra de Deus, quando você pregar o Evangelho, eles vão se converter. Receba a porção dobrada do poder do Espírito Santo, receba a porção dobrada da unção do Espírito Santo quando você pregar o Evangelho, para eles se converterem, para eles caírem por terra e reconhecerem que só há um Deus no céu, só há um Deus lá no trono sentado. Receba isso em nome de Jesus. My God. E Filipe pregando a palavra, e os samaritanos se converteram à palavra. Powerful. Powerful. And the Bible says, when Philip got down to Samaria, my God, preaching the word of God, and the Samaritans, they listened to the gospel, they listened to the preaching of the word, and a magician named Simon, he listened to the word of God, and he recognized and received the salvation. E o mágico reconheceu e recebeu a palavra. Quero lhe falar uma coisa na sua vida, meu amado. Não importa a intervenção de demônios na sua cidade, mas Deus vai te levantar para pregar a palavra. Deus vai te capacitar. Deus vai te ungir para pregar a palavra debaixo do poder do Espírito Santo. Porque você não foi chamado para fracassar. Você não foi chamado para falhar. Você foi chamado para vencer. Foste chamado para pregar a palavra, foste chamado para ir até os confins da terra, foste chamado para romper barreira, foste chamado para levantar nação, para levantar povo, levantar guerreiros, para levantarem outros guerreiros, para romperem barreira, romperem nações, romperem cidade, romperem casas escuras, romperem casas de santo, romperem, aleluia, até famílias que precisam da palavra de Deus estão à tua espera, para que vocês anunciem a palavra vivificante do Espírito Santo. E Deus às vezes levanta a perseguição para nos alertar, nos despertar. Conforme eu disse no princípio, Paulo recebia tamanhas revelações que ele com muita facilidade poderia se vangloriar. Mas o que a Bíblia diz? Que ele foi exposto um espinho, que ele foi exposto, oposto, um espinho na carne. E muitos traduzem que esse espinho na carne é doença. Mas não é doença. Porque se nós vermos lá nos livros do Antigo Testamento, ele usa o termo espinho de uma forma simbólica para significar perseguição. E Paulo era perseguido aonde quer que ele fosse.
Nós vemos no livro de Atos capítulo 20, Atos 19, Atos 21, os próprios judeus a perseguirem Paulo. Quando ele pregava a palavra, os judeus iam contra ele para tentar lhe matar. Até Paulo, numa das suas defesas, ele a defender-se, a usar o evangelho para defender, tentar fazer ligação do Antigo ao Novo Testamento, mas os judeus, por causa da inveja, da fama que Paulo estava a ter através do evangelho, sentiam inveja dele e queriam lhe matar, queriam lhe extirpar da terra. Por quê? Porque Deus já lhe alertou que serás colocado um espinho na carne. Que esse espinho na carne é o quê? Perseguições, mas não é para te abater, não é para te deixar cair, mas é para que as revelações não te vangloriem, porque há pessoas que por tamanha revelação Deus tem lhe usado, pensam que são os number one, que são os número um, que não há mais ninguém. Tem comportamento como o de Elias quando estava na caverna. Elias na caverna disse: Pai, já não há mais profeta, sobrei eu apenas. Já todos os profetas foram mortos por Jezabel, foram mortos por Acabe, mas Deus fala a Elias: não és o único, ainda guardei um número considerável de profetas que estão lá na caverna, que estão a ser sustentados. E muitos têm esse comportamento de Elias, pensam que são os número um, mas amado, Deus não gosta, Deus não se compraz em usar um servo exaltado, um servo cheio de si mesmo. Por isso que ele levantou o espinho na carne e na vida de Paulo, para que ele não se vangloriasse, para que ele não se exaltasse, que é o número um, o profeta número um, o apóstolo número um. Por isso levantou o espinho na carne, não para envergonhar Paulo, não para bater Paulo, não para matar Paulo, mas para que Paulo não se exaltasse das tamanhas revelações. Oh, la prosamadache, rima prosatalabahas, rema prosantalabrochatalamadarabadache, ribadache. My God. Então, nem toda perseguição é a mão singular de Satanás. Às vezes Deus quem permite na sua vida. Quero terminar para lhe dizer: não desista do seu chamado. Deus é consigo, amado. Não desista do seu chamado. Deus é consigo. Estenda a sua mão na tela, quero orar por você. Estenda a sua mão na tela, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro na vida de todos que estão a assistir a este vídeo a mão do Pai na vida deles. Declaro avanço ministerial, avanço na vida financeira, avanço na vida sentimental. Estou a desligar toda mão estranha. Oh, estou a desligar toda corrente satânica. Estou a quebrar em nome de Jesus. Pai, visita os teus filhos nessa noite. Visita os teus filhos nessa noite. Ao longo dos tempos, visita em nome de Jesus. Declaro nova história na vida deles. Declaro avanço em nome de Jesus. Caia por terra toda mão estranha. Caia por terra todo mensageiro satânico que vem para destruir a vida dos teus servos em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Que a mão do Pai esteja disponível na vida deles. Pai, em nome de Jesus, levanta guerreiros. Levanta guerreiros do Espírito Santo para pregarem a tua palavra debaixo do poder. Eu declaro a mão direita do Pai na vida deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão num relacionamento que tem tido muitos problemas, eu declaro demônio da separação, demônio que vem para tentar destruir lares, saia da vida deles em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Aqueles que estão na cadeira de roda, levante-se agora mesmo. Aqueles que estão a sofrer de perturbação mental, que têm problemas de audição, problema de peito, problema de coluna, seja sarado agora em nome de Jesus. 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 Que tem problema de visão, eu abro em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que têm problema no serviço, que não conseguem poupar dinheiro para construir alguma coisa, para terem sustentabilidade, eu declaro o devorador caia por terra no nome de Jesus. Caia por terra no nome de Jesus. Aqueles que têm labutado na obra do Senhor, lutando para levantar o ministério, mas falta finanças, eu abro portas das finanças, abro porta das finanças, abro porta das finanças em nome de Jesus. Isso que eu te peço, Pai, de hoje, eternamente, in the mighty name of Jesus. Amém. Deus lhe abençoe muito, 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 muito. E na próxima vez estarei a falar mais de um tema que eu creio que vai lhe edificar. Deus é muito forte na sua vida. Hoje falamos de perseguições. Nem toda perseguição é a mão singular satânica. Existem perseguições que Deus usa Satanás para perseguir-nos, no sentido de nos despertar para voltar no plano original. Aleluia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Que Deus rica e poderosamente o possa abençoar em nome de Jesus. Amém.